Neste vídeo, vamos tratar sobre gestão de conflitos. Um tema comum para qualquer profissional, qualquer pessoa que naturalmente se relacione com outras pessoas. É muito importante a gente discutir sobre isso, porque todo projeto ou todo trabalho você vai precisar gerenciar esse tipo de situação. Eu costumo falar com a minha equipe, a gente conversar bastante, sobre alguns pontos que precisam ser resolvidos. E que a coisa saia, e que o projeto tenha consistência, que as pessoas se relacionem bem para que a gente tenha bons resultados. Para isso, eu costumo trabalhar 4 grandes temas e ideias para a gente resolver essas questões. Em primeiro ponto, e o que eu quero trabalhar com você, é que as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem seus valores, tem suas crenças, sua educação, sua experiência profissional e aquilo que já viveu na vida, e o que, obviamente, faz com que ela tome decisões ou comportamentos muito específicos. Então considere, primeiro ponto, as pessoas não são iguais a você. E elas vão pensar diferente. Elas vão agir diferente. Elas vão tratar um assunto ou um problema de forma muito particular. E você tem que entender que este caminho que essa pessoa selecionou ou escolheu é dela. Agora, e se a sua equipe inteira está tomando decisões, cada um dentro de um caminho? Cabe a você, líder, cabe a você, coordenador de um projeto, coordenador de uma área, aglutinar esses caminhos, aglutinar essas decisões. E dali você, junto com o grupo, seguir no único caminho. Então, saímos dessa primeira regra, que as pessoas são diferentes e temos que aceitar isso. Segundo grande ponto importante, você nunca tem razão sempre. Então, isso é um ponto importante, porque entra muito na questão da humildade, de reconhecer que você pode estar errado. Você, como líder, viver com as pessoas da sua empresa, com a sua equipe, deve fazer essa reflexão. Será que eu estou sendo correto neste momento? Será que a minha linha de raciocínio é a melhor? Será que o que a minha equipe está apresentando agora não tem uma importância ou não é o melhor caminho a ser seguido? Você precisa pensar desta forma, que nem sempre você tem razão e as suas escolhas são as melhores. Um outro ponto que quero reforçar como terceiro é que o orgulho só atrapalha. O orgulho é uma coisa muito presente, principalmente nos gestores e nos líderes. Como é que eu vou deixar alguém falar dessa forma? Como é que nesse momento eu não vou me posicionar? O orgulho e o ego nas empresas é muito comum. A gente costuma ver isso junto às pessoas, né? Porque não é porque ele é líder, ou é diretor, ou é presidente, que ele não tenha coisas dentro dele que podem atrapalhar, como orgulho, ego, e isso é presente em todos os seres humanos. Os sábios são aqueles que conseguem perceber que naquele momento o seu orgulho está atrapalhando, que seu ego está acima da decisão maior da empresa. Então deixem o ego de lado, trabalhem o orgulho de vocês. E por fim, você tem que saber o momento de se posicionar, o momento de ser firme, não ser grosso. Momento de se posicionar como líder e falar assim, olha, essa decisão é minha, eu vou seguir, vou assumir essa responsabilidade, mas com muita gentileza e educação. O posicionamento do líder é importante, mas não pode ser grosseiro, não pode ser invasivo. Agora a gente vai falar daquelas situações desagradáveis que podem comprometer o nosso rendimento no trabalho. Por exemplo, quem nunca se incomodou com um colega fofoqueiro, dá vontade de torcer o pescoço, né? Ou com aquele que prejudica os outros para subir na carreira, vê se pode. Bom, não tem como evitar essas pessoas, muitas vezes não tem como evitar essas situações, mas a gente vai mostrar no quadro de hoje como se sair disso daí tudo. Programa de assistência ao empregado, Viviane, bom dia, no que eu posso te ajudar? A assistente social tenta acalmar quem está do outro lado da linha. E você não está se sentindo bem, é isso? No ambiente de trabalho. A resposta quase sempre é positiva. O programa foi criado para ajudar os trabalhadores a lidar com os problemas no trabalho.
A pessoa vai ouvir de um profissional, olha, experimente, né, uma outra forma de abordar essa situação. São muitas perguntas e conflitos também, como as piadas e o assédio moral entre os colegas. Reserve, sejam essas piadas, opiniões fortes, brincadeiras, para o seu círculo social, família, amigos, porque no ambiente de trabalho isso pode ser mal interpretado. E como lidar com o colega que puxa o tapete? É aquele que ganha vantagem, que usufrui de alguma coisa, mas prejudicando a outra pessoa. Se você prefere trabalhar assim, passando os outros para trás, sacaneando, tudo mais, eu não vou entrar no seu jogo, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho. E o melhor ainda, Cláudio, é abordar a pessoa. Chame ela para uma conversa franca sobre o problema, sobre a situação, nunca em público e nunca por e-mail. Deixe claro para ela o quanto que você está se sentindo ofendido com essas puxadas de tapete ou prejudicado. Outro problema que incomoda é a falta de reconhecimento. Você coloca empenho em tudo que você está fazendo e muitas vezes você não vê aquilo sendo reconhecido. Você não consegue ver o retorno do seu trabalho, é complicado. Está faltando você se autopromover. Compartilhar com colegas, de forma que quando o mérito daquela ação ele for acreditado a alguém, ele seja acreditado em parte a você ou exclusivamente a você. E fuja das fofocas. Então, antes de falar alguma coisa, pensa. É importante isso que eu estou falando? Se eu falar isso aqui, vai melhorar alguma coisa? Porque se não for melhorar, então fica quieto. Não passa adiante. Problemas das relações pessoais causam hoje muitos conflitos dentro das empresas. A maioria dos profissionais não sabe separar a intimidade do emprego. Eles causam transtornos, discórdia, comprometem a produção e podem até ser demitidos. Vamos lá, se você tem problemas em casa, o melhor é procurar um superior. Posso oferecer para você um apoio real de suporte para você minimizar o impacto daquele problema na sua atividade profissional. E, obviamente, essa pessoa tem que ser muito, muito confiável e muito discreta. E quando o seu colega vira seu namorado... Tem que estar psicologicamente com a cabeça num lugar, porque trabalho é trabalho, vida pessoal à parte, né? Pode haver brigas, pode haver eventualmente um rompimento, e como que eles vão lidar com esse tipo de situação no dia a dia. E que ambos individualmente pensem sobre as consequências disso, seja para a carreira, seja para a relação e seja para o convívio dentro da companhia, né? Olá para todos, meu nome é Márcio Andrade Borges, eu sou psicólogo de formação com mestrado em administração de empresas e trabalho com consultoria de empresas, principalmente na área de recursos humanos e estratégia empresarial. É um prazer estar aqui ministrando essa palestra sobre administração de conflitos. Em primeiro lugar, conflito é inerente às relações humanas, então não tem lugar que não tenha conflito se esse lugar tem pessoas presentes. Então, isso significa que todo lugar que tem seres humanos tem conflitos. Então, todas as empresas possuem conflitos, porque todas as empresas possuem pessoas trabalhando nela. Independente, portanto, do porte da empresa ou do número de funcionários que ela possui, o conflito ele vai estar presente. Agora, conflito é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Conflito é uma coisa boa. É lógico que tem que ter conflito, gente. Ué, como é que eu vou crescer sem conflito? É o conflito que faz com que eu reavalie posturas pessoais. É o conflito que me avalia se eu tenho que crescer, não crescer. Aí o outro fala que não concorda comigo, o outro fala que eu tenho que fazer isso, eu discordo com o outro, enfim. Essas polêmicas, essas discussões, no fundo, trazem em si uma possibilidade de crescimento para todo mundo. Agora, é claro que se a pessoa é imatura, a imaturidade é que leva a fazer com que os conflitos sejam difíceis de serem resolvidos ou trabalhados. Porque a pessoa ela fica magoada, sentida, porque recebeu uma crítica, quando na verdade ela deveria estar agradecendo por estar recebendo uma crítica. Então muitas pessoas dizem que é melhor evitar o conflito. Mas isso não é o melhor caminho. Conflitos evitados são conflitos postergados que levarão à potencialização do mesmo. Sabe aquela situação que as pessoas estão brigando
por coisinha à toa, você fala assim, gente, mas não é possível, está brigando por causa disso, mas pode saber que ali é a gota d'água, porque elas não estão tendo a competência para administrar os conflitos do dia a dia. Os conflitos, por vezes, estão muito ligados a valores pessoais. Valores é uma coisa muito difícil das pessoas mudarem. Então, a resistência das pessoas é exatamente porque, às vezes, elas estão em situações que tocam os seus valores pessoais. E aí elas se sentem, às vezes, ofendidas. Mas elas não percebem que, na verdade, as outras pessoas possuem valores diferentes que os delas, mas nem por isso uma pessoa é melhor ou pior do que a outra. Então, é fundamental nós termos essa percepção, nós temos esse cuidado de sabermos que as pessoas são diferentes da gente e que a gente precisa das diferenças das pessoas para a gente se tornar pessoas melhores. Se os conflitos são inerentes aos relacionamentos, o importante não é preocupar com os conflitos. Já que eles existem, não deixarão de existir. Mas é importante administrar estes conflitos. Uma coisa importante na administração de conflitos é entender que o foco da administração de conflitos não é fazer com que as pessoas se tornem amigas, fiquem bem entre elas, mas apenas que elas saibam de uma forma madura lidar com as dificuldades, com os problemas e, enfim, com os conflitos que vão acontecendo no seu dia a dia, principalmente no ambiente profissional. O ambiente profissional é um ambiente onde recebe pessoas de várias culturas, de tudo quanto é lugar, pessoas diferentes. As pessoas não estão dentro do ambiente profissional para serem amigas ou inimigas. Elas estão ali para serem colegas de trabalho. Simplesmente assim. E eu tenho que saber, como uma pessoa madura, a lidar com esse ambiente de trabalho. A saber lidar com as pessoas, com as tarefas, com os processos que estão acontecendo e aprender a lidar exatamente com os conflitos que vão acontecendo neste ambiente de trabalho. Claro que nada contra as pessoas serem amigas dentro do ambiente de trabalho, até é muito bacana serem amigas, mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Para exatamente o ambiente de trabalho não ficar afetado com relações onde podem complicar nessa administração dos problemas e das dificuldades. As pessoas estão no ambiente de trabalho, antes de mais nada, para serem colegas de trabalho. A empresa ela deve funcionar mesmo com as divergências e com as diferenças de opiniões, reforçando, nem sempre um conflito será resolvido, mas ele pode ser muito bem administrado. Não se pode afirmar que o conflito gera uma disfunção em uma empresa. Então, às vezes pode acontecer, mas na maioria das vezes este conflito ele tem essa função de ajudar as empresas a trabalhar a como elas podem se tornar melhores. O conflito surge exatamente para mostrar isso, que a pessoa pode ajustar processos, ela pode crescer e, enfim, o conflito venha para ajudar. O conflito não desaparece se ele for evitado. Esse é um ponto importante. Cuidado com isso. Ah, não vou mexer com isso não. Deixa para a gente resolver na reunião. Vocês observam que reunião agora acontece, é para resolver conflito? Ô gente, reunião não é para isso. Se vocês puderem resolver as coisas sem precisar de reunião, muito melhor. E não ficar levando para a reunião todos os conflitos que os lugares estão tendo no seu dia a dia. Então, cuidado com isso. Utilizar a reunião como uma desculpa para vocês não trabalhar a comunicação que deve acontecer no dia a dia. As pessoas maduras são aquelas que lidam bem com os conflitos. E é isso que as fazem tornar maduras. Um dos objetivos do conflito é mostrar que as pessoas devem fazer alinhamentos, ajustar, e isso pode gerar novas relações, criar novas parcerias e gerar novas possibilidades muito bacanas. Cada participante de um conflito pode ver a outra parte com uma nova maneira. O que era antes uma raiva pode virar respeito, o que antes era desespero pode virar admiração. Conflitos
ele pode ser fruto de diversos preconceitos, como sexismo, né? Isso mesmo, tem homens que não admitem ser comandados por mulheres. Estamos aí, século XXI, e isso ainda acontece. Tem pessoas que têm mais de 50 anos e falam assim, mas como eu vou ser comandado por esse rapaz de 25 anos? Olha esse conflito, gente. Mas, na verdade, são conflitos vindos de preconceitos. Por isso que, se a gente não trabalhar os nossos preconceitos, com certeza a tendência é nós procurarmos conflitos que, a princípio, não deveriam acontecer. Então, é muito importante cuidar disso. Os preconceitos são elementos dificultadores no processo de administração de conflitos. Por isso que as empresas devem criar seus critérios de promoção, enfim, de meritocracia, baseado em processos, em fatos reais, e não exatamente entrar nesse processo, quem tem o curso tal, quem tem isso, ou quem tem aquilo. Não, é resultados, ou seja, quais resultados que as pessoas estão apresentando para a empresa, quem está agregando mais valor, quem está conseguindo compartilhar seu conhecimento. Pense nisso. Quanto mais você compartilhar aquilo que você sabe, você está ganhando pontos, não só com a empresa, como também com o mercado, com os colegas, com todo mundo. Então, esse é um ponto importante. Para administrar conflito é saber o que passa na cabeça das pessoas. A empatia é muito importante nesse processo. Empatia é você se colocar no lugar do outro, na referência do outro, usando o sapato do outro e não na sua referência. Porque uma coisa que às vezes é boa para mim pode não ser boa para o outro. Então, empatia não é só você se colocar no lugar do outro, dentro das suas referências, mas sim perceber quais são as necessidades, desejos da outra pessoa. Então, quando você faz isso, com certeza você vai ter mais flexibilidade nessa administração de conflitos. Uma coisa importante é separar conflito pessoal de conflito organizacional. Um bom exemplo de conflito organizacional é quando a empresa estabelece uma meta arrojada para os seus vendedores, os mesmos cumprem a meta, mas a produção não tem como fabricar aqueles produtos, né, que foram lá estabelecidos ou o vendedor conseguiu junto aos seus clientes. Vai gerar um conflito dentro da empresa, né? Foi vendido, mas não pode ser produzido. Como que isso é resolvido? Lógico que nós vamos ter que contar aí com a maturidade das pessoas para entrar num denominador comum dentro daquela pessoa que está vendendo, como aquelas que estão produzindo. Para administrar o conflito, é importante saber o que se passa, então, na cabeça das pessoas, como que elas estão desenvolvendo os seus processos. Sempre é interessante trabalhar numa relação ganha-ganha. O que é bom para mim deve ser bom para o outro e deve ser bom para as partes envolvidas. Nunca entre com esse sentimento, essa coisa de egoísmo, de eu que tenho que levar vantagem, eu que tenho que ganhar, né? Não ligo para o outro. Porque quando uma parte perde nesse processo, com certeza todos estarão perdendo, gente. Então, todo mundo deve ganhar nesse processo. Não pode ser a relação ganha-perde, ou eu ganho, o outro perde, eu perco, o outro ganha. Não, a relação tem que ser ganha-ganha, tem que sempre procurar este processo. Bom, então o importante, gente, é que a sua atitude fundamental é de administração deste conflito. A sua vontade, a sua atitude são fatores muito importantes na obtenção de um melhor resultado na administração de conflitos. Cuide do seu modelo mental. Como que você está na hora que você chega numa reunião, como é que você chega para o trabalho, para o dia, você chega já resistente ou você chega ávido para resolver os problemas. Quando você tem um modelo mental voltado para isso, com certeza ajudará de sobremaneira para a administração dos conflitos, e isso é o que a gente chama de maturidade. Pessoa imatura normalmente é uma pessoa reclamona. A pessoa que é muquerela, vocês já ouviram falar no muquerela? Muquerela é murmurar, queixar, reclamar e lamentar.
Gente, é impressionante como tem pessoas muquerelas nessa vida. Você fala uma coisa boa, ela vem com outro negativo. Você faz um elogio, ela logo vem julgando para baixo com alguma coisa. Então são pessoas imaturas, pessoas que não estão preparadas para um mercado que exige, mais do que nunca, pessoas com a capacidade de resolver problemas, de querer contribuir, colaborar e vai por aí afora. Conflitos particulares não devem ser expostos em público. Então, se existe um conflito pessoal dentro do ambiente de trabalho, chame a pessoa num canto para resolver esse conflito. Não precisa essa questão ser exposta em público. Ambas as partes devem estar interessadas, então, em resolver os conflitos. Este é um ponto. Não se vai para a administração de um conflito se percebe que uma das partes não quer resolver o conflito. Então, é fundamental você cuidar disso. Pergunte para o outro, fale assim, olha, fulano, vamos conversar sobre isso em um outro momento? Você está querendo realmente que a gente resolva essa nossa dificuldade? Então, esse é um ponto importante. Existem algumas etapas interessantes nessa administração de conflitos. Primeiro, você definir de fato qual é o conflito. Eu já vi pessoas discutindo, é impressionante. As pessoas discutindo e elas mesmas não definiram com clareza qual que é o conflito. Na hora que você vai definir o conflito, fica claro para as partes do que é realmente que eles estão trabalhando. Depois dessa definição, você vai analisar, quer dizer, o que pertence a mim, o que pertence ao outro, o que pertence a um grupo. Separar isso ajuda demais. Fala assim, não, então peraí, isso aí não tem a ver comigo, tem a ver com você. Não, isso sim tem a ver com a gente. Né? Aí depois vão buscar alternativas de solução para o conflito. Essa seria a terceira parte. Por fim, projete resultados aí para o futuro. Ou seja, bom, diante disso, dessas alternativas, como é que nós vamos projetar os resultados para alcançar aquilo que a gente deseja alcançar? E ver se todo mundo escolhe as melhores alternativas, os melhores resultados e concordem, implementem e avaliam dentro de um processo de conflitos. Tá? Então, esse ponto é essencial. Diante do conflito, é importante você descrever com profundidade os fatos, então, geradores de conflito. As técnicas de administração devem também ser difundidas dentro de uma empresa. Ou seja, tem que se criar dentro da organização a administração de conflitos. Então, todas as pessoas têm que saber como que é, de uma forma madura, trabalhar um conflito. Porque se isso não acontecer, as pessoas vão continuar na muquerela, na reclamação, vão continuar sendo do jeito que elas são, sem, às vezes, agregar valor para aquilo que é muito importante nessa comunicação na empresa, já que o conflito mal administrado, com certeza, é um dos grandes motivos para impedir a boa comunicação e, com certeza, também impede a empresa de ter resultados exitosos. Tá? Esse é o meu recado sobre administração de conflitos. Agradeço aí a atenção. Obrigado.